Sr. Presidente, Senhora e Senhor membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados, eu devo dizer que o Sr. Secretário de Estado, quando entrou por aquela porta, entrou enquanto Secretário de Estado de Transportes. Pelo menos era assim o anúncio que lhe tinham dado na orgânica do Governo, que ainda está em vigor, mas veio aqui fazer o discurso como se fosse o Secretário de Estado do Tesouro. Nós até confundimos em determinado momento se o Governo não se tinha enganado, se ao querer falar de privatizações não deveria ter trazido Maria Luísa Albuquerque, quem esteve e quem está com essa pasta, e agora apareceu-nos aqui o Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro. Mas, pelos vistos, não se enganou. Tanto não se enganou que o discurso já vinha escrito, preparado, e foi com o peito feito, com toda a força, que veio cá o Sr. Secretário de Estado dizer que esse era o seu papel, esse era o seu desiderato, esse é também o seu fanatismo ideológico. Exatamente. Mas não falou, podia ter apenas falado das privatizações no setor dos transportes, mas não o fez. Quis dar aqui mostra da sua capacidade na matéria e se calhar até ser candidato a algum cargo. Mas o que deixou bem claro é que este Governo está em desnorte completo. É exatamente isso que veio demonstrar. É verdade que tem argumentos, trouxe argumentos ao debate, nós não escondemos, rebatemos-los exatamente com a mesma força, porque a parte principal dos seus argumentos não são técnicos, são ideológicos. Essa é a principal parte da sua argumentação e essa nós já conhecemos. O CDS tem uma visão muito parecida sobre o que deve ou não deve fazer o Estado, o PSD também, e aí também não há dúvida, Sr. Secretário de Estado. Temos uma visão muito diferente da sua, mas vejamos aquilo aonde nos trouxe essa sua visão, essa destruição do Estado, a destruição daquilo que é público. E passemos pelo passado, naquilo que governos do PSD e do CDS também ajudaram a criar. Olhemos, por exemplo, para a Galp ou para a EDP, e nós vemos nessas duas empresas centenas de milhares de lucros de privados que antes eram do público, mas agora servem de rendas que são retiradas à economia, que são retiradas aos rendimentos das famílias para enriquecer os privados. Esse é o resultado das privatizações. E eu pergunto, ficamos melhor depois destas privatizações? Estamos tão bem assim depois destas privatizações? E a resposta é não. Ficamos pior. O Estado ficou cada vez pior e a dívida não parou de aumentar. Mas dizia-nos o Sr. Secretário de Estado, bem, mas as privatizações poderão servir para criar emprego. Ora, depois de já ter privatizado o que privatizou este Governo, onde está o emprego criado? Onde está? Trá-lo no bolso é que mostra-nos que nós não o vemos. As estatísticas dizem exatamente o contrário. É que o desemprego, esse sim, não para de aumentar. E termino, Sr. Presidente, nós vemos no que é a escolha do Governo, ideológica, também uma matéria de defesa de interesses. E esses não são os públicos. Se fosse para defender os interesses públicos, os CTT, a ANA, não sairiam do espaço público, porque dão lucro, são bem geridos, como o Sr. Secretário de Estado reconhece, têm uma capacidade estratégica para o país e são garantia de coesão territorial. Ora, se fosse para defender os interesses de todos nós, do povo português e do país, nunca nenhum Governo os queria privatizar. Como é para defender os interesses dos privados? É exatamente essa a escolha do Governo. E termino, Sr. Presidente, com um exemplo. Um exemplo de uma privatização feita por este Governo. A primeira delas. E já agora que o Sr. Secretário de Estado está cá para tapar a falta de Maria Luísa Albuquerque, termino, Sr. Presidente, eu peço então que lhe defenda a honra, porque essa privatização do BPN, feita por ela, transformou aquilo que é o maior escândalo da gestão pública dos últimos 5, 6 anos, naquela que é o maior escândalo das privatizações dos últimos 2 anos. Privatizam por tostões aquilo que vale milhões e retiram sempre do erário público aquela que era a capacidade. Nós temos uma voz na economia e também no setor financeiro. Disse. Para uma intervenção, tem a palavra